Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar se vale a pena investir no KNCR11. Para a gente conseguir saber se vale a pena, a gente precisa levantar os pontos fortes e os pontos fracos do fundo. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Luca, criei esse canal aqui para a gente buscar nossa independência financeira por meio dos investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu trago conteúdos toda semana aqui nesse canal de investimentos. Bom pessoal, o KNCR11 ele iniciou em 2012. Hoje a sua administradora é a Intrag, a sua gestora é a Quiné Investimentos. Ele cobra hoje uma taxa de administração de 1,08% ao ano. Ele não cobra taxa de performance. E a gente olhando aqui a sua liquidez diária no último mês de dezembro chegou a 11,51 milhões de reais. E o que significa a liquidez de um fundo imobiliário? A liquidez é um ponto muito importante na análise de um fundo imobiliário, é exatamente a quantidade de negociações que esse fundo está sendo feita na bolsa. Então, quanto mais negociações você tiver, mais liquidez você tem, então mais fácil você consegue comprar esse fundo ou vender esse fundo. E a liquidez do KNCR11 é considerada uma liquidez alta. A média hoje, para você considerar uma liquidez boa, é acima de 1 a 2 milhões de reais de negociações. E a gente consegue ver que o KNCR11 ultrapassa muito essa métrica de 1 a 2 milhões. E agora a gente vindo aqui para o site do Status Invest para a gente poder analisar esse fundo com mais detalhes. A gente consegue ver que a cota dele hoje está custando em torno de R$ 98,26 e ele pagou um yield nos últimos 12 meses de 13,41%. Rodando mais embaixo, a gente consegue ver que hoje o valor patrimonial dele está em torno de R$ 100,75 e ele está abaixo do seu valor patrimonial, a 0,98. A quantidade de cotista do fundo é uma quantidade relevante, mais de 180 mil cotistas no fundo. O seu último rendimento será de 1,20 no dia 13/2, pagando 1,21% ao mês. E olhando a sua distribuição de dividendos, se a gente olhar aqui nos 5 anos para trás, a gente consegue ver que a média dele de 2020 para cá vem subindo bastante. Em 2021 ele chegou a pagar 5,44 no ano, em 2022 ele fechou com 12,80 no ano. E esse aumento de dividendos de 2021 para 2022 foi exatamente por causa da nossa taxa Selic. O KNCR11 ele é um fundo de papel atrelado ao CDI, grande parte da carteira dele é atrelada ao CDI. Então, com o aumento da Selic, isso influenciou demais nos rendimentos dele de 2022. E agora, com a última reunião do Copom, eles mantiveram a taxa Selic em 13,75. Isso faz com que a gente consiga projetar mais ou menos a taxa Selic nessa média até o final desse ano, e com o KNCR11 pagando bastante dividendos. Então, olhando a carteira do KNCR11, a gente consegue ver que a alocação dele é 97,9% em CRIs, né? Então, ele é um fundo de papel, como eu mencionei antes, e a grande parte dele é indexado ao CDI, praticamente quase 100% ao CDI, com 0,1 Selic e 0,7 IPCA. E a alocação por setor, né, desses papéis que ele tem 3,9% logístico, 12% residencial, 27% shopping e 56,5% escritórios. Então ele tem uma diversificação ali também nos papéis que ele investe. E aqui na sua carteira de CRIs, a gente consegue, e olhando aqui embaixo, ele tem um total hoje de 66 CRIs, totalizando 97,9%, né? E ainda com um pouco de caixa aqui, cerca de 3,9% de caixa para poder reinvestir, para poder comprar mais papéis. E olhando o gráfico do KNCR11, a gente consegue ver que nos últimos 5 anos o fundo já bateu R$ 107,30. 2020 teve uma queda muito grande, exatamente por causa do problema que a gente passou. E aqui em 2021 ele se manteve muito baixo, exatamente por causa da Selic. A gente consegue ver que quando a Selic está muito baixa, o fundo tende a despencar muito, exatamente porque as pessoas saem vendendo, porque ele não paga um rendimento muito bom, exatamente porque ele é indexado ao CDI. Então aqui nesses momentos a gente consegue ver que tem grandes oportunidades para a gente aportar. E depois, com o retorno da Selic, a gente viu que ele voltou a patamares maiores e hoje ele ainda está num patamar abaixo do seu valor patrimonial. Olhando agora aqui o relatório de mercado, o Boletim Focus, que é emitido pelo Banco Central, aqui a gente consegue ver as expectativas do mercado. Então a gente consegue ver a expectativa do IPCA, que é a nossa inflação,
é de fechar no final do ano 5,78. E a Selic, que é a nossa taxa básica, ela está com expectativa de fechar em 12,50 nesse ano. Em 2024, a gente consegue ver que ele pode fechar em 3,93 e a taxa Selic em 9,75. 2025, fechar em 3,50 a inflação e 9% a taxa Selic. Se caso essas projeções acontecerem, os rendimentos do KNCR11 provavelmente vão cair. Agora, pessoal, vou trazer, na minha opinião, pontos negativos e positivos desse fundo. O primeiro ponto positivo é exatamente a liquidez. Como a gente mencionou no início do vídeo, ele tem muita liquidez e isso facilita demais na hora de você comprar e vender esse tipo de ativo. Segundo ponto positivo, ele tem uma boa diversificação nos seus CRIs. O KNCR11 investe em vários setores diferentes, onde ele diversifica esse portfólio dele e dá um pouco mais de segurança para os cotistas. O terceiro ponto positivo é que ele paga ótimos dividendos, principalmente nesse momento que a gente está agora com a Selic bem alta, ele está pagando bons rendimentos, esse é um ponto positivo na minha opinião. E o único ponto negativo que eu vejo do KNCR11 é exatamente o preço, né? A gente consegue ver que hoje ele está abaixo do valor patrimonial, ele está um bom ativo para se comprar, porém, existem outros tipos de fundos imobiliários de papéis que estão com um preço mais atrativo. Então, colocando na balança, às vezes a gente tem outra oportunidade em outros fundos nesse momento. E se caso as previsões do Boletim Focus do Banco Central realmente acontecerem, né, da Selic e a inflação virem caindo, o KNCR11 vai pagar menos dividendos, também a sua cota vai cair de preço. Então vai surgir oportunidade para você comprar mais cotas desse fundo, porém os rendimentos dele irão cair. Se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever no canal, ativa o sininho, que eu trago conteúdos toda semana aqui no canal de investimentos. E até a próxima. Valeu!